Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a IA dentro do Arcline para ajudar no projeto BIM. Então, vamos lá. Bom, vindo aqui então para o Arcline, eu vou começar com a queridinha, né? Com a Blueprint aqui, que é para criar modelos BIM a partir de imagens ou DWG, tá? E basicamente a gente tem que começar importando, né, esse modelo para cá, e só para vocês entenderem a funcionalidade dela, é o seguinte, ela é uma IA generativa, então ela vai pegar essa sua informação 2D vetorizada e passar para o 3D de fato, né, com informações ali BIM do projeto para trabalhar. E aí, eu vou começar então importando um DWG, tá? Como? Blueprint do DWG, importar. Lembrando que esse mesmo procedimento vai servir também para imagem rasterizada, que seria aquelas imagens de planta baixa que a gente importa, e aí ele converteria para vetor e faria o mesmo procedimento, tá bom? Então eu vou aqui em importar. Aqui a gente tem dois pavimentos, o térreo e o primeiro pavimento. Eu vou começar pelo térreo, tá? E aqui a gente tem um DWG comum, tá? Caso o DWG de vocês não esteja aparecendo, vem aqui e muda essa opção para pré-visualizar habilitado, tá? Por padrão, o Arcline limita 3 megas ali de pré-visualização para não forçar aqui e não pesar essa viewport. Depois aqui é só dar um OK. Um OK novamente, está importado. E olha que legal, aquilo que tem no DWG veio tudo para cá. Então linha, bloco, exatamente como está configurado lá no CAD. E basicamente com os layers do CAD. Então o que pode acontecer nesse caso? Sempre que vocês receberem essas informações do CAD, eu sempre aconselho limpar antes, né? Então abrir lá os EWCAD, dar uma limpadinha nas informações, né? E depois transferir para cá. Mas caso você traga direto a informação para o Arcline, você vai usar aqui os layers para dar uma limpada nisso. Então, por exemplo, mobiliário não me interessa, cotas não me interessa, você vai ocultando aqui, hatch não interessa, você vai ocultando o que não interessa até ficar só as informações relevantes de fato, que seria o arquitetônico, tá? Depois disso, você seleciona tudo, tecla Ctrl G do seu teclado para criar um grupo, tá? Então agora ele agrupou tudo isso daqui. E é agora que a mágica acontece. Vocês vão selecionar esse grupo, vir aqui em planta baixa generativa e dar o prompt para ele criar isso daqui. Então agora sim a gente ativou a IA. E como que ela funciona, né? Como que funciona esse menu de IA? Basicamente, nessa coluna da esquerda, a gente tem algoritmo, que é como que ela vai ler a nossa planta baixa. E na coluna da direita, a gente tem elementos criados, que é como que ela vai criar os elementos dentro do nosso projeto. E calma que aqui eu vou descrever um pouquinho mais, eu vou falar um pouquinho mais sobre. O foco aqui é realmente entender primeiro essas subdivisões aqui, né? Da esquerda para a direita, algoritmo para elemento criado, beleza? Bom, vindo aqui então, como que a gente tem que entender esse menu? Espessura mínima da parede é o mínimo de espessura que ele vai considerar. E espessura máxima, o máximo da espessura que ele vai considerar. E como assim? Basicamente, quando ele visualizar duas linhas paralelas no meu desenho, ele já vai entender. Ele vai medir automaticamente ali e vai falar, pô, tá entre ponto 10 e ponto 25? Tá, então provavelmente é uma parede. É isso que ela vai fazer, tá? O próximo ícone aqui é o comprimento mínimo da parede. O que que seria isso? Nada mais é do que a menor parede de comprimento que você tem nesse seu projeto. Isso vai garantir com que ele não leia errado essas informações. Por exemplo, esse cantinho de porta aqui, se esse valor estiver muito baixo, ele pode entender que é uma parede única, vamos supor. Então eu vou falar para ele que a menor parede que eu tenho aqui é 1 metro, tá? Então tudo que for menor que 1 metro não é uma parede, é outra coisa, pode ser uma abertura, talvez. Então até aqui tudo bem. A próxima é o ângulo de tolerância para linhas paralelas. E o que é isso? Basicamente, quando a gente tem duas linhas paralelas, ele vai considerar uma parede caso aqueles fatores se mantenham, né? Mas muitas vezes no CAD, como vocês sabem, pode ser que não esteja tudo ok, não esteja as linhas retinhas exatamente, e pode ser que tenha alguns graus de diferença não estando 100% paralela. E é aqui que você vai falar o quanto que ele vai considerar dentro disso. Então, até quantos graus ele considera uma linha paralela?
E aqui ele dá algumas sugestões, né, de 5, 10 e 15 graus. Então, dependendo de quanto essa linha estiver diferente da outra, ele vai considerar paralelo e vai criar a parede do mesmo jeito. 5 graus eu acho um valor bem bom, já um ângulo até que grande ali, né, de consideração, tá? Que é essa parte aqui, ó, do 4, né? E por último, é a largura máxima da abertura. Então, qual que é a maior porta e maior janela que ele considera ali num projeto? Isso fará com que, se tiver alguma porta ou janela maior que essa medida, ele desconsidere, tá? E sempre que vocês tiverem essa dúvida, olha aqui do lado, ó. 1 é o primeiro ícone, 2 é o segundo ícone, 3 é o terceiro ícone, 4 é o quarto ícone e 5 é o quinto ícone. Então vai ter o desenho mostrando ali para vocês, tá? Então definimos como que ele vai ler o nosso projeto. Basicamente, ele vai considerar a parede entre ponto 1 e ponto 25, considerando a menor parede 1 metro. Então a partir de 1 metro é sim parede. Com margem de erros ali de 5 graus de paralelo, né? E aqui, largura máxima da abertura, que ele vai considerar ali no nosso projeto. E aqui desse lado são os elementos criados. Então, como que ele vai criar a partir daquela leitura? Então, a altura da base das paredes, altura das paredes, altura das portas, altura dos peitoris da janela e a altura da janela. Vocês definem tudo aqui bonitinho. Por exemplo, aqui eu vou colocar 1 metro de peitoril e 1,10 de janela, tá? E 2,10 de porta, já tá certinho. E aqui é o acabamento que você quer na sua parede. Dentro desse acabamento, você pode escolher qualquer tipo de acabamento de parede tranquilamente, tá? Depois disso, dá um OK e a mágica vai ser feita. Se eu pegar o nosso modelo aqui, então, e centralizar o nosso modelo 3D, tá feito. Ele já mediu todas as paredes para mim, já criou de forma automática e de maneira muito rápida ali o que a gente precisa. Agora, muitos de vocês podem estar pensando e olhando ali esse bloco, falou, pô, mas ele colocou qualquer tipo de janela, colocou uma janela única ali. Colocou, mas a partir daí eu posso usar o nosso centro de design. Então, vindo aqui em janela, escolhendo, por exemplo, eu quero uma de correr. Eu vou escolher aqui a janela de correr, clicar, arrastar e soltar em cima dessa janela. Quando eu faço isso, ele me dá a opção de substituir a abertura. Eu dou um substituir a abertura, ele vai perguntar se eu prefiro manter as dimensões que a IA já criou. Eu vou falar que sim. E aqui eu vou dar um OK para ele alterar só nesse andar e tá feito. Ó. Então ele vai alterar todos esses padrões aqui que eu tenho de abertura. Então tudo que for igual, ele já vai alterando. Então todas essas do quarto eu vou manter uma janela de correr, tá? Então mantive ali. E essas do banheiro eu vou colocar uma maximar. Então eu vou voltar aqui, padrão, fazer o que a gente chama de janela de toldo aqui no Arcline, que seria a maximar. Clicar, arrastar, substituir a abertura. Ele vai falar se eu quero manter. Poderia falar que não, mas eu vou falar que sim, tá? Só para ele manter a largura, né, dela. E aqui eu só vou alterar o seguinte. Vou pegar isso daqui e vou falar que ela tem 0,6 de altura. E aqui no peitoril vai ter 1,5, tá? Vou só alterar a altura dela ali então. Caso vocês tenham alguma dúvida em configuração de janelas e portas, a gente tem um vídeo aqui de como criar essa lista, como fazer essas modificações, tá? É só dar um pulinho lá que vocês vão ver que é bem tranquilo de fazer. Prontinho, então agora eu já copiei as propriedades para outra e a gente tem um andar impecável, tá? Então modelado ali. A partir disso, gente, vocês podem editar o que vocês quiserem. Por exemplo, aqui eu já vou ocultar todos os layers aqui do nosso DWG que a gente importou, tá? Então eu vou ocultar todos os DWGs e vou editar essas paredes aqui. Ah, Gabriel, quero editar essa parede para eu ter uma camada a mais. Não tem problema, mas vou clicar aqui, vou colocar outra camada, por exemplo, essa daqui. Vou colocar uma espessura de 0,01 e vou colocar sem achura. Então, mesmo ele criando daquela forma, ó, eu consegui editar isso daqui. E assim como eu posso editar aqui dentro como que eu vou querer representar, né? Então, quero só linhas externas. Coloquei aqui para ser só as linhas externas. Ó. E a partir daí, configurar. O que é importante aqui? Lembrar de quando vocês selecionarem, né? Conseguir selecionar essas paredes e deixar a cor por layer, tipo de linha por layer, peso de linha por layer, tá? E um nível ali mais alto ali para as paredes, tá? Para que vocês consigam definir ali essas informações, tá? Depois de definir isso daqui, tudo por layer,
vocês conseguem melhor organização de peso gráfico, tá? Então, quando vocês forem lá para a parte de grupo, né, vocês vão conseguir alterar aqui todas essas informações e definir o peso gráfico que vocês quiserem, ó, que legal. Bom, e a partir disso, então a partir dessas paredes que a gente criou, a gente tem diversas automações dentro do próprio Arcline para criar, né? Então, por exemplo, laje. Eu posso criar laje por paredes, selecionar minhas paredes, dar um OK, automaticamente ele cria essa laje para mim. Eu posso usar ela de polyline para fazer as edições, para fazer as movimentações. Olha que legal e facinho de fazer, né? E aqui dentro eu posso sim colocar, por exemplo, um forro. Se eu criar aqui forro liso automático e clicar, ele já cria automaticamente para mim, porque ele reconhece toda essa minha sala. Lógico, eu posso editar isso daqui do jeito que eu quiser, mas a criação eu não preciso ficar clicando milhares de vezes aqui dentro para criar um simples forro. Ele já faz isso com uma automação, ele já sabe que aquilo ali é uma sala, ó, e já cria todo o meu rebaixo de forro para mim. Ah, Gabriel, esse forro aqui está com a elevação de 2.6, seria 2.5 para todos os meus forros. E agora? É bem simples, gente. Vocês vão vir aqui em nível, teto falso, que seria o nosso forro, colocar 2.5, dar um OK. Ele vai mudar todos os forros de forma automática. Olha que facinho de fazer e um software bem inteligente para se trabalhar, né? Assim como os forros, a gente consegue reconhecer logicamente os nossos ambientes, colocando aqui já a metragem quadrada, já os nomes deles, né? E definindo de forma certinha isso daqui. Tá? Então eu consigo colocar bonitinho essas informações. Eu vou só mover eles para o ponto que eu queira, né? Então mover eles bonitinho aqui. E colocar o estilo de representação de área. Caso você já tiver um padrão, você pode mudar aqui para padrão, tá? Não tem problema, ele vai pegar o estilo de texto. Se não tiver, é só alterar aqui. Então, por exemplo, isso daqui é a sala de estar. Ok, sala de estar. Ah, Gabriel, eu não quero mostrar GA ali para mostrar minha área. Beleza, então vamos em valores calculados e tira ali a área total. Ou então, se você só não quiser a abreviação, você tira aqui a abreviação e tá feito, tá? Isso daqui você consegue copiar para todos os ambientes sem problema nenhum. Então, clicando aqui, dando OK, você já altera e já consegue alterar. Então, tudo é muito fácil e tranquilo, graças a essas automações, né? Graças à IA que a gente conseguiu gerar as primeiras plantas baixas sem eu precisar ficar medindo parede por parede, né? E lógico, sem eu precisar ficar, né, me matando ali, item por item, nem nada do tipo, tá? Só colocando ali os parâmetros principais de projeto que eu tenho e ele já faz todo o trabalho para mim. E a partir desse trabalho que ele fez ali uma vez, é só eu reaproveitar, né, usar minhas paredes e portas para criar o resto, tá? Então aqui eu já criei todos esses meus ambientes, todos os meus quartos, lista de ambientes que eu tenho aqui, tá? E o que é legal é que a partir daí eu posso criar, por exemplo, também telhado. Selecionar essas minhas paredes e já vai sugerir todas as águas dela para mim, né, dessa casa. E eu edito isso. Então, qual que é a elevação que eu tenho desse telhado, como que eu quero representar, com que madeira, com que elemento eu quero representar. Ele já vai estar colocando bonitinho aqui tudo para mim. Que tipo de telha e que tipo de inclinação eu quero. Então, a partir dessas inteligências do software, eu consigo editar exatamente o que eu quero e definir bonitinho o que vai acontecer nesse projeto, tá? Então, é bem tranquilo de trabalhar, né? É bem facinho. Essas automações não vai ser só para essa parte, tá? Não vai ser só essa parte de criação, né? A partir das paredes de geometria. Eu vou conseguir também, vindo aqui em dimensão, usar a ferramenta de construção, por exemplo, para selecionar esses meus elementos e escolher aonde que essas cotas vão ficar, tá? Porque ele vai reconhecer exatamente o que eu estiver fazendo ali e cotará todo o meu arquitetônico ali de forma automática para mim. Lógico, não é um passe de mágica, você consegue vir aqui e escolher exatamente o que ele vai cotar, tá? A partir daí ele cota exatamente o que você pedir para ele a partir do seu projeto. Tanto para cotas externas quanto para internas. Então, se eu vir cotas internas do ambiente, eu posso ir para a cota interna, por exemplo, clicar dentro do meu ambiente e está feito. Ó. Ele já colocou aqui para mim a cota
é só eu posicionar aonde que eu quero que ela fique, tá? Então, vou de novo aqui, cota interna, dimensão interna dos ambientes, e vou clicar em todos já, para ele já criar para mim, tá? Então, olha que legal. Ele já vai criar para mim, quando for um ambiente mais complexo, ele cria de todo o ambiente também. Se você não quiser para ambientes mais complexos, é só fazer manual, tá? Então, basicamente, vou colocar essa cota aqui, essa daqui aqui, deixar elas bonitinhas posicionadas, mas o trabalho de ficar clicando e pensando aonde que eu vou clicar no ambiente, o Arcline ele já fez para mim, né? Então, o que torna muito fácil essa projeção, tá? Então, basicamente, a gente já modelou todo o projeto, né, todo o arquitetônico, já em BIM, então já com as informações construtivas. Se eu passar um corte aqui, eu já vou ter todo o detalhe desse meu projeto, eu já vou ter toda a informação desse meu projeto configurado. Olha o nível de detalhe que a gente alcançou ali em 20 minutinhos praticamente, né? Talvez nem isso de vídeo. Então a gente consegue sim um nível muito bom, graças à IA aqui do software, né? Que permitiu que a gente levantasse um DWG sem ter trabalho nenhum. Tá? Então, basicamente assim a gente consegue ir trabalhando e depois com as automações, né, a partir das paredes, criando todos os elementos. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar o sininho para ficar por dentro dos próximos, beleza? Até mais!